Olá meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um Momento Mulher, Mulheres que Inspiram. E hoje a gente trouxe a Audi, uma amiga nossa da igreja, tem a pastora Carol aqui também com a gente. E eu tenho certeza que tudo que nós vamos conversar aqui vai ser algo para edificar a sua vida. Tenho certeza que muitas coisas que a Audi passou, que ela vai compartilhar, muitas mulheres precisam ser inspiradas também para tomar certas decisões, passar pelo processo, mas focar no resultado do processo. Amém? Obrigada por vocês estarem assistindo ou ouvindo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe. Tudo isso ajuda a chegar a mensagem para outras pessoas também. Vamos lá. Audi, quando eu estava preparando, né, tudo que a gente ia conversar com você hoje, e eu queria trazer algo sobre coragem. E aí o Senhor me levou na passagem que está em Atos, no capítulo 4, no versículo 31, onde os discípulos, eles oram para que Deus concedesse ousadia para eles. E diz assim lá, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Então isso me fez refletir, né? Às vezes para a gente ter uma ação de coragem, uma atitude de coragem, a gente também tem que se ver na situação que nós estamos naquele momento. Eu imagino os discípulos naquele momento, Jesus falando que eles iam profetizar, que eles iam curar também, e eles mesmo não acreditando no que eles poderiam fazer através do Espírito Santo, através do poder de Deus. E aí quando eu busquei, né, sobre você, quando eu olho para você, eu vejo uma mulher corajosa, é assim que eu vejo você. E aí, o que eu queria que a gente conversasse, né? Primeiro eu quero que você se apresente, mas eu tenho certeza que muita coisa que a gente vai conversar aqui vai transbordar essa coragem para outras mulheres também. Então vamos começar você se apresentando. Quem é a Audi? Olá, eu sou a Audi Nascimento, eu sou a mãe da Nicole, de 20 anos, o Natan, que tem 15, e eu sou empreendedora. Tenho uma loja aqui no centro, que é a Prison Blanc, uma loja de vestidos de festa. Moro em Jundiaí há 6 anos, participo aqui, frequento, né, a Igreja P4 há 2 anos, 3 anos quase. Uhum. E Solteira? solteira, divorciada, infelizmente, né, mas solteira. Você foi casada há quanto tempo, Audi? Eu fiquei casada por 15 anos, né? E estou há quase 6 anos divorciada, infelizmente. A gente vai falar um pouquinho disso aí. Sim, até porque, né? Quantas mulheres não têm passado, né? Sim, por divórcio, por e hoje divórcio. também tem sido algo muito comum, infelizmente, no nosso meio. Infelizmente. Então, vamos... Na época, quando você divorciou, já vou entrar nesse assunto, você já era cristã, né, Audi? Sim. Você tem sua conversão há mais ou menos quanto tempo? 26 anos. Na verdade, eu conheci Jesus em 97, né? E eu estava até agora há pouco comentando, né? Que assim, foi algo bem, bem diferente, na verdade, né? A minha forma de como eu conheci Cristo, porque geralmente as pessoas vão no culto e aceitam, né? Num apelo. Comigo foi diferente, né? Eu fui convidada para conhecer Jesus pela Bíblia, através da Bíblia. Quantos anos você tinha, Audi? Eu tinha 21 anos. 21. E eu tinha acabado praticamente de chegar aqui em São Paulo. Uhum. E foi muito incrível esse processo, né? Porque foi algo tão especial, mas é algo de muita renúncia, né? Uhum. O quanto isso é bom, isso foi incrível, mas foi um tempo de muita renúncia também. Uhum. Amém. Mas como que foi esse processo, então, de você conhecer Jesus? Como que foi, assim, esse encontro com Jesus? Eu tinha uma aversão, na verdade, a
a qualquer tipo de igreja evangélica. A crente. A crente, Falava de crente, já arrepiava. Gente, e Sai assim, correndo. e eu acho tão incrível, porque Deus, ele é tão perfeito, porque ele entende, né? Ele nos conhece, e ele sabe como como se chegar até a gente, né? Porque eu até comentei com umas meninas que quando me convidaram para ir numa igreja evangélica, eu fui, e a moça perguntou assim, você quer conhecer? Você quer aceitar Jesus? Eu falei, não, eu não preciso, bem assim, nada arrogante, bem Sim. humilde, não preciso desse Deus que vocês falam, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo, então eu não preciso, porque para mim, na verdade, era muito mais aquela ideia que a gente tinha lá no passado, né? De que, não, para aceitar Jesus, você tinha que ser a pessoa menos favorecida, né? Economicamente ou socialmente. Então, a minha visão de crente era essa, né? E quando eu conheci, eu fui convidada para conhecer a Bíblia. E aquilo me encantou, porque quando eu comecei a ver quem era, o que Jesus fez por mim e onde eu estava e para onde ele queria me levar, aquilo me impactou. E assim foi muito rápido, porque eu decidi muito rapidamente em romper um relacionamento que eu tinha, que não era de acordo com a vontade de Deus, né? Abandonei trabalho, Foi uma virada, então. muito grande. Eu quis que todas as pessoas soubessem do que estava acontecendo na minha vida. Então, logo a minha irmã também, ela começou a estudar a Bíblia também, como eu, né? Porque eu estava naquele meio. E a minha irmã também se tornou cristã, minha melhor amiga do trabalho. Então, assim, foi um tempo muito incrível. Mas foi bem desafiador também. Olha só. E como que foi que você chegou no P4, então, no meio disso tudo? Eu vim para Jundiaí para empreender, né? E eu, mesmo assim, 2 anos morando aqui, eu frequentava minha igreja lá em São Paulo. Só que eu já estava na fase do divórcio e estava bem cansativo, né? E com as crianças para lá, e praticamente eu ficava o domingo inteiro em São Paulo, porque eu tinha estudos antes do culto e para as crianças estava bem cansativo. E mesmo assim eu fiquei 2 anos indo para lá. E aí eu decidi que não fazia mais sentido muito ir para São Paulo, porque estava muito cansativo. Eu comecei a procurar algumas igrejas aqui, visitei várias, e aí a Andréa Ongaro falou, você precisa conhecer a P4, porque eu falava para ela de algumas coisas, não, mas eu acho que eu gosto de uma igreja mais assim, que tem mais a minha cara, e tipo de muito de estudo e tal. E a Andrea falou assim, eu acho que você tem a cara da P4. E aí a gente veio um dia, ela me trouxe, e eu era vizinha daqui, gente. Eu nunca passava Verdade, aqui, gente, nunca ela tinha... mora 2 minutos daqui, É verdade, nem isso. Verdade. Caminhando. E aí eu vim, conheci, achei super interessante, assim, a forma como se fala de Jesus, como se vive, como se ministra, como faz tudo aqui na igreja, né? E aí eu nunca mais saí. E tinha a inserção do Natan, né? A fase do Natan. Eu ia falar sobre isso, porque assim, eu sempre orei muito para que os filhos da gente são a nossa maior prioridade, né? Eles são o nosso bem maior. E como o Natan, ele era muito introvertido, os meus filhos são, na verdade, muito introvertidos. E eu orava muito para Deus pedindo uma igreja onde ele pudesse se relacionar com jovens, com adolescentes da idade dele. E, por incrível que pareça, Deus abençoou e ele ouviu as minhas orações. Hoje o Natan é super inserido no ministério do teatro, nos teens, Verdade. né? Tem uma segunda casa hoje que... Sim. Sem comentários. A Débora e o Rodrigo já adotou o Natan. Verdade. Eu vejo eles sem o Natan. Cadê o filho adotivo de vocês? Ele escolheu até passar Natal e Ano Novo na segunda família dele. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu orei pra isso. É verdade. E no início, ele era, acho que ele tinha o quê? 12?
12, né? Se ele tá É, com 15. ele tá. Ele tinha o cabelo comprido, ele deixava o cabelo até meio no rosto, Sim. assim, para evitar comunicação, né? É que ele verdade. era bem tímido. E hoje a gente vê o Natan envolvido no Ministério do Teatro, né? Fazendo os personagens. É muito Deus, assim, na resposta de oração É como mãe, né, Aldi? Eu vejo isso também. Porque a mãe que ora há um poder muito grande, né? Espiritual nisso aí, por trás de tudo isso, né? E, Aldi, falando assim da questão da igreja, da sua conversão, e você que passou pelo divórcio, e eu sei que muitas mulheres vivem isso, né? O divórcio, mas tem muitas mulheres também que não têm a coragem, por mais as situações que aconteçam, que eu falo de abuso físico, abuso psicológico, a mulher ela se deixa nessa situação e a gente tem encontrado alguns casos desses até fora da igreja, né, que o Rô tem conversado, e a gente se pergunta como que a mulher ela se deixa viver isso e não tomar uma ação e falar isso não, né? Eu queria que você contasse pra gente essa sua fase do divórcio, como que foi pra você? Que eu sei que foi bem difícil. Nossa. Essa foi a minha primeira maior dor, né? Porque o casamento para mim sempre foi algo assim que eu sempre sonhei. Eu sempre sonhei ter minha família, eu sempre sonhei em ser mãe. É uma coisa que estava muito. Era o meu sonho principal. Era casar, ser mãe, Uhum. né? Ter uma família. E foi uma fase muito desafiante, porque ninguém casa para separar. E trouxe muitos traumas, né? Muitas dores para mim, para os meus filhos. E tomar essa decisão não é fácil, porque é o seu sonho, né? É aquilo que você sonhou, que eu orei por tantos anos, né? E abrir mão da família, apesar de ter tido uma família disfuncional, uma família com muitos problemas, né? Tinha muitos problemas de bebida, de agressão verbal, agressão física. E mesmo assim, eu acreditava na restauração do meu casamento. Eu acreditava que seria... Eu fiz tudo para salvar esse casamento. Eu acredito que eu fiz tudo, porque eu cheguei no meu limite. Eu saí dessa relação com vários problemas de saúde, tomando várias medicações, né, com crises de transtorno de ansiedade, com fibromialgia, com depressão. E aí eu vi que eu tinha que tomar uma decisão por mim e pelos meus filhos. E isso não foi fácil. Eu imagino. Não foi fácil. Foi a primeira pior dor da minha vida, né? Mas hoje eu vejo o quanto foi necessário, né? Porque o casamento ele é composto de duas pessoas. E se os dois não fazem os seus papéis, não funciona. Então, eu tentei de todas as formas, eu falava de Jesus para ele, convidei várias vezes ele para ir para a igreja. Ele até se converteu, assim, né, aceitou Jesus no final da conversão, porém, quando ele não mudou comigo, né, no comportamento dele comigo, e eu vi que não foi verdadeira essa conversão, porque eu conheci Jesus, eu fui transformada, a minha vida mudou de verdade, né? Meus comportamentos mudaram, minhas prioridades mudaram, o meu modo de pensar, de viver mudou. Como eu disse, eu renunciei muitas coisas por causa de Jesus. Até minhas amizades eu deixei de lado. E como isso não fluiu, não teve outra opção senão o divórcio. Uhum. Mas hoje eu entendo que foi a melhor escolha, foi a melhor
apesar de ser a mais dolorosa, foi necessário. E aí eu acho que quando a mulher tá nessa situação do sofrimento, até mesmo psicológico, né? É difícil enxergar que ali acabou, que é difícil você recomeçar, e aí você com as 2 crianças. E aí eu estava montando, né, essa entrevista da Audi, e aí eu sei que foi Deus que ministrou para a gente falar aqui com as mulheres nesse sentido. Porque quando a gente fala assim, o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, a gente geralmente pensa assim, é a menina que usa uma saia curta, né? Tá mostrando. Mas não, o nosso corpo, ele é alma, espírito e corpo, né? E se eu não cuidar desse meu corpo, se eu não cuidar do meu espírito, e se toda vez eu ser atingida por palavras, né, que me machucam, que é essa agressão psicológica, agressão física que muitas mulheres sofrem e não têm coragem de tomar uma decisão, né? De viver uma novidade de vida. E eu não falo só no meio cristão, porque tem muitas mulheres que não conhecem Jesus e vivem isso. E às vezes você aí que está ouvindo, assistindo, conhece alguma mulher nessa situação e a gente tem que fazer nosso papel nisso, né? De orientar, de falar. Essa semana, contando uma experiência nesse sentido, o Rodrigo atende uma parte dos funcionários onde eu trabalho e eu dei carona para uma funcionária e eu vi que ela estava com o pescoço machucado. E aí eu sabia um pouco do histórico dela e ela tem 4 filhos, paga aluguel, o marido é alcoólatra. E eu falei para ela, você tem que continuar trabalhando. Ela demora 2 horas para chegar na empresa. Ela mora em outra cidade, pega 2 conduções para chegar. E ali eu vi uma falta, sabe, de alguém conversar, de instrução, de orientar. Falar, poxa, e você vai ficar com uma pessoa dessa dentro da sua casa até quando, sabe? Se permitindo sofrer dessa forma. Então, acho que, com certeza, depois que a gente conhece a palavra, é muito difícil, porque você vê o amor que você fala sobre família, mas eu acredito que se o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, a gente tem que cuidar dele em todos os sentidos. E se eu tô sendo machucada de alguma forma, e se a pessoa com quem eu tô não aceita a mudança, não quer a mudança, quem tem que mudar sou eu. Quem tem que decidir sou eu. Então, a gente não pode se permitir, né? Deus, ele pode transformar, ele pode curar, ele pode libertar, ele pode fazer muitas coisas e a gente acredita e a gente crê nisso. Só que até que ponto a mulher se permite viver dessa forma? Então, acho que é uma reflexão até se você que está ouvindo, assistindo, conhece alguém ou você mesma passa por isso, né? É um alerta. Analise, converse com alguém, procure, se você é cristã, procure um pastor, uma pastora para te orientar, para conversar, porque é importante isso. Esse papel da igreja ou da sociedade vendo uma mulher nessa situação, né? Sim, e tem o outro lado também, que é a questão da dependência. Que muita mulher, às vezes, não consegue tomar certas decisões por conta da dependência. Às vezes, uma dependência emocional, uma dependência financeira. Quando se tem filhos, principalmente, envolvidos, né? Existe essa dependência. E claro que a nossa dependência maior tem que ser de Deus, né? Não de uma pessoa em si. Porque senão você se vê, às vezes, presa num ambiente assim por questão de dependência, né? Então, isso também é algo que a gente precisa refletir, porque essas dependências têm feito muitas mulheres, né, se deteriorar literalmente, assim, por conta que não consegue tomar uma atitude. Né? Exatamente. Ô, Aldi, no meio de tudo isso, quando você veio para Jundiaí, você já veio empreender em Jundiaí? Foi. Isso que a Carol falou é muito importante, porque vou responder a sua pergunta, porque existe a dependência emocional, existe a dependência financeira. Às vezes você não tem condição de manter uma casa. Eu não tinha, eu achava que eu olhava a minha situação financeira e eu falava, meu Deus, meus filhos vão passar necessidade se eu me divorciar. Então, se é para sofrer, sair daqui e sofrer por outra situação, você fica presa naquela situação.
Você trabalhava nessa época? Eu fiquei 10 anos em casa, foi uma das coisas também que eu tinha muito desejo no meu coração, que era cuidar dos meus filhos. Já que era o meu maior sonho, era casar, ser mãe, eu queria muito cuidar dos meus filhos. E Deus me abençoou, porque eu fiquei 10 anos em casa, eu cuidei deles. Mas também tem o outro lado, porque você sai do mercado de trabalho, né? Então, até você se encaixar de novo, fica muito difícil. E aí, eu comecei a trabalhar, mas eu comecei a trabalhar, era um emprego até bem legal, era em frente à minha casa, eu podia levar as crianças, porque eu queria muito estar perto, eu queria muito estar próximo, eu queria muito estar presente. E então, isso foi possível, mas não era o suficiente o que eu ganhava, né, para sustentar uma casa e 2 filhos. E eu comecei a orar, porque eu já vendia roupas, né, para as minhas amigas, eu sempre gostei disso, minha mãe fazia isso, então eu cresci nesse meio, né, de comércio, de roupa, de tudo. Isso foi um meio também que a minha mãe achou para ajudar na casa. E eu comecei a orar, Senhor, me dá um meio de sair dessa situação, me dá uma forma de poder ter condições de sair desse ambiente que não é nem um pouco saudável, nem para mim, nem para os meus filhos. E Deus, Ele me ouviu. A minha irmã casou, veio morar em Jundiaí, ela abriu uma loja e a gente era muito próxima e ela falou assim, vem para Jundiaí, vamos abrir uma loja juntas. E aí quando eu vi, falei, poxa vida, eu orei, Deus confirmou, falei, é isso mesmo. Eu vim, abri a loja e logo em seguida eu vi que não dava mais mesmo, 6 meses depois já aconteceu o divórcio. Eu desfiz a sociedade com a minha irmã, hoje eu tenho a minha loja, ela tem a dela. E o empreender entrou na minha vida dessa forma, né? Obviamente. Ou seja, foi bem que empurrada mesmo, né, Aldi? Mas eu orei muito, pedindo isso pra Deus, e Deus usou a minha irmã. Foi dessa forma que eu vim pra vendo Jundiaí. hoje, né, tipo, a Aldi, né, reformou a loja há pouco tempo. Então, você vê que essa atitude mesmo, né, que Deus deu pra você, hoje você vê, né, que valeu a pena, né, Aldi? Claro que é desafiador, né? É difícil, mas, tipo, onde você já alcançou, né, com essa loja que você tem hoje, quanto você cresceu também, já valeu a pena, né? Tudo tem um preço, né? O meu preço foi bem alto, porque, obviamente, hoje é um novo tempo, né? Se passaram 3 anos que eu desfiz a sociedade, e foi bem difícil também, porque eu não perdi só uma sócia, né? A minha irmã era minha melhor amiga e a gente quebrou muito vínculo, né, com essa dissolução de sociedade. Mas, e assim, o medo também era muito grande, né? Agora eu tô sozinha, sou eu e Deus, né? Então tinha muitos desafios, porque eu tinha muito medo de não conseguir ir sozinha, de não fazer sozinha, porque mais uma vez eu estava sozinha, né? Mas eu sempre tem um versículo que me acompanha desde sempre, que é Provérbios 16:3, e é uma coisa que eu faço isso para tudo que eu vou fazer, né? Consagre ao Senhor tudo que você vai fazer e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém. Né? Então, eu não consigo fazer, eu não sei, na verdade, fazer nada hoje sem falar com Deus, sem orar, sem pedir uma confirmação. E as coisas na minha vida acontecem muito dessa forma, né? Mesmo assim, Deus confirmando, eu ainda tenho medo, mas mesmo assim eu vou e dá Vai certo. Com medo mesmo. Vou com medo mesmo, não tenho outra opção, é só ir. Mas tá valendo a pena. Legal. Valeu a pena. Uma outra coisa que eu queria que você falasse um pouquinho, que quem te vê aqui, né, frequentando, né, o P4, quem te conhece também visitando a loja, sempre vê que você é uma mulher que tá sempre bem arrumada, Chique. Seu cabelo cuidado. Pensa numa mulher... cílio, sempre maquiada, um exemplo, viu? Precisamos caminhar mais calde. Quem sabe a gente... Ficar amiga dela mais de perto.
Eu queria que você contasse um pouco desse autocuidado. Você sempre foi assim, de se preocupar com você, né? Com o seu corpo, o seu bem-estar? Ou é algo que foi, depois que eu encerrei meu casamento? Que tem muito isso, né? Que a mulherada fala, quando divorcia, aí a mulher vai pro salão do cabeleireiro, Emagrece. faz um banho de loja. Eu queria que você contasse isso da sua rotina de autocuidado. Não, eu sempre gostei muito, na verdade. Nossa, o cuidado, assim, minha mãe sempre vendeu roupas, né? Então, a gente tinha muito essa coisa, assim, de sempre tá com uma roupa mais legalzinha, apesar da gente, né, passar muitas necessidades, pelo fato da minha mãe vender isso, a gente sempre teve muito cuidado com isso. Uhum. E eu sempre gostei muito disso, de me arrumar, de me cuidar, mas eu era bem mais gordinha, né, casada, tanto que eu eliminei 10 quilos depois do meu casamento, mas foi muito por questão de alimentação. Hoje eu como o que eu quero. Meu ex-marido, ele é confeiteiro, então ele, na maioria das vezes, que cozinhava em casa, e nem sempre eram as comidas mais saudáveis. Tinha muita fritura, muita massa, muita coisa. E hoje eu mudei a minha alimentação, né? Eu comecei pela alimentação, com treino. Então, eu tenho muito cuidado hoje com a alimentação. É bem desafiante também, porque toda decisão, ela traz aí uma quebra de hábitos, de rotina. E não só para mim, mas para os meus filhos também. O Nathan, ele entra na minha vibe, ele gosta das comidas saudáveis. O Nathan não toma refrigerante. Eu não tomo refrigerante há mais de 20 anos. E ele também não toma nem suco de caixinha, o Nathan toma. E ele é muito fiel. Eu ainda, às vezes, quando eu vou num local que não tem, eu ainda tomo um refrigerante. Ele não toma, ele é bem fiel mesmo, por questões que ele sabe que não é saudável mesmo. E então hoje eu tenho muito essa coisa do cuidado. Eu gosto, me faz bem. Tanto que se eu... Para minha organização mental, assim, para eu estar bem, eu preciso estar arrumada, eu preciso estar bem comigo mesma, porque é uma coisa que me faz bem. Eu sou a menina dos olhos de Deus, eu sou o templo do Espírito, então eu cuido. Amém, Aldi, muito legal. E você tem uma rotina, Aldi, igual de creme, de esteticista, você tem alguma rotina? Eu diária, você fala? Isso. Por que eu entrei nesse assunto? Porque eu sei que a Audi é uma pessoa cuidada. E é o que eu tava falando. Às vezes a gente esquece desses detalhes do nosso corpo, do nosso templo. E a gente faz de qualquer jeito. Passar um batonzinho aqui tá ótimo. Né? Já passei um rímel, tá sucesso. E tem muitas mulheres que nem isso têm feito. Nem isso tem feito. Então sai de casa até mesmo para trabalhar. Com a pele toda manchada, não passa um protetor, não passa uma base. Então, não é o visual, mas é o que você falou, fazer algo para você se sentir bem, né? Autoestima, né? E nós, mulheres, precisamos trabalhar isso na gente. Eu falo por mim, posso falar por mim. Eu tenho uma rotina, o básico. Mas tudo que vai além do básico me dá trabalho. Então, eu penso 3 vezes antes de fazer além do básico. Eu sou muito chata com higiene, eu sou muito chata com limpeza. Comigo, com os meus filhos, eu sou bem chata. Começando do banho, né? Lá em casa, todo mundo tem bucha vegetal para tomar banho. Senão, não vai voltar pro banheiro e tomar banho de novo. Se esfrega, menina. Em casa é uma pra todo mundo. Vai lá e se esfrega. Não, lá em casa o meu banheiro tem a minha, o deles tem a deles. Então eu me cuido, sim. Eu acordo de manhã, eu já tomo meu café, proteína de início, né? Seu café saudável. Meu café é mais ou menos saudável. Tem na pão maioria das francês vezes nesse café? Só umas vezes na semana, no máximo 2 vezes. Mas eu gosto muito de comer proteína logo cedo, aí depois já vou pro meu devocional, depois vou treinar, e aí depois eu começo, né, pro banho e tal. Eu passo creme todos os dias, eu passo protetor solar, eu não gosto muito de maquiagem, mas eu passo um blushzinho, uma coisinha, e
me faz bem, ficar bagunçada. Às vezes, a Nicole, eu acho que a Nicole, ela já pegou muito isso de mim. Ela fala assim, nossa, você veio trabalhar relaxada. Aí eu me olho e falo assim, realmente, hoje eu tô relaxada. Tipo, o que é ser relaxado? Não, queria ver. Nicole, manda uma foto quando sua mãe tiver. A Nicole, ela é bem, ela se cuida bem também, graças a Deus. Tipo, o cabelo tem que estar bonito, você tem que estar com uma roupa mais legalzinha. Como eu gosto muito dessa coisa de organizar a minha casa, eu não costumo ir logo cedo pra loja, né? Eu acordo, depois que eu fui treinar, volto pra casa, geralmente eu dou uma organizada na minha casa, na alimentação, na comida, e depois eu subo pra loja. E tem dias que não dá tempo, né? Porque a comida demorou um pouquinho, aí eu não dei um cuidado a mais, ela fala assim, hoje você tá relaxada. E aí eu vou lá no espelho e realmente eu tô relaxada. Sem o blush. Esse é o seu relaxar. Depende, pode ser o cabelo que não tá arrumado, o blush, uma roupa que não tá tão adequada. Gente, sempre vocês vão encontrar a Audi desse jeito. Eu nunca encontrei ela diferente. É verdade. Não sei. Sempre bem arrumada, Você né? precisa ir mais vezes. Você precisa dar umas dicas pra gente, o Audi, né, Débora? Deixa o Rodrigo ver. Ele vai falar, é mesmo. Ele vai concordar. Mas legal, Audi, isso é muito bom, essa questão do empreender. A gente vê muitas mulheres tentando, iniciando. Em algum momento, nesse momento, né, da loja, dos desafios, você chegou lá no seu fechamento de mês e falou, não, isso aqui não é para mim. Teve algum momento assim? Pensou em desistir? Pensou em desistir? Olha, eu gosto muito do que eu faço hoje, principalmente com o que eu trabalho. Quando eu comecei, eu comecei com roupa casual, né, era moda casual, e eu não era tão feliz. Mas com vestido de festa, eu sou muito feliz. Eu gosto muito. Eu tenho prazer em atender as minhas clientes, né? Eu falo que lá é o meu campo. Que legal. Porque eu atendo as minhas clientes com muito amor. Então, eu acho que isso tem muito a ver com se você ama o que você faz. Se você chegar um dia e você pensar assim, não, isso aqui não é pra mim, vou desistir. Eu acho porque, de fato, você não tá fazendo o que você gosta, né? Então, pensar em desistir nesse sentido, não, eu nunca pensei isso, porque eu gosto do que eu faço. Viu sentido, né? Viu propósito, né, de vida, né? Que às vezes a pessoa fala, não, sou empreendedora, qual que é o meu propósito de vida? Às vezes você tá levando Jesus, o reino, através da sua empresa. Sim. Na verdade, hoje eu tenho entendido que a loja hoje não é só um lugar para eu vender vestidos de festa. Não é só um lugar, obviamente, é lá onde eu tiro o sustento da minha casa, da minha família. Mas, como eu disse, lá é o meu campo. Então, eu gosto muito do que eu faço. Então, eu uso muito, eu evito falar de Jesus, o próprio, né? Ai, Jesus te ama, você sabia? Vamos em tal lugar. Mas, por meio do atendimento, por meio de atender com amor, eu acredito que é esse o meu propósito, assim, de levar amor para as pessoas, porque Deus é o quê? Amor. Né? Então, eu saio muito feliz de um atendimento quando eu percebo que a cliente saiu feliz. E óbvio, eu recebo mulheres que muitas vezes elas abrem a vida inteira delas, né? Eu já recebi mulheres que chegaram na loja e começaram a provar desesperadamente. E ela falou assim, eu não preciso de um vestido. Na verdade, eu só tô aqui porque meu filho tá no hospital e eu tô comprando compulsivamente porque, na verdade, essa mulher, ela só precisava de um apoio, de uma conversa, ser ouvida. E eu falei para ela, eu não vou te vender o vestido, não é isso que você precisa. Dei um abraço, levei uma mensagem para ela. E então é dessa forma, assim, que eu entendo que é lá também onde eu posso ajudar as pessoas, né? E eu já me comprometi com Deus. E já teve momentos que entraram mulheres e o Espírito Santo fala isso para ela. E eu fiquei pensando, mas por que eu vou falar isso dentro da loja? E muitas vezes eu não falei. E muitas vezes eu fiquei muito triste. E eu fiz
eu me comprometi com Deus que eu nunca mais eu faço isso. Quando Ele me mandar fazer uma coisa, eu vou obedecer. Porque a alegria que eu sinto é muito grande. E eu vejo que essa mulher também, ela sai da loja muito, muito feliz. Então, eu entendo que a loja também é onde eu posso, de alguma forma, cumprir o meu propósito. Sim, seu campo missionário, né? Porque não é só vender vestido, mas é, de fato, levar amor para as pessoas de alguma forma. É muito legal, porque é fazer com amor, né? Aquilo que você está fazendo. Faça todas as coisas com amor. Isso vai valer para quem entrar e só passar, ou quem for entrar e comprar, né, Audi? E essa demonstração do carinho, de gostar de estar fazendo ali o que Deus colocou na sua mão, né? Agora uma pergunta para descontrair, viu, gente? Nem tá aqui, ó, no script dela. Ai, meu Deus do céu. Tô até com medo dessa pergunta. Audi, a gente que conhece, né, bastante mulheres mais velhas, no sentido assim, passou dos 40, em busca de um relacionamento. Na sua visão aqui, eu sei que tem várias mulheres que vão assistir esse vídeo e vão estar na situação, e a gente conversa bastante sobre isso. Eu converso muito com a Carol, falo, o dia que eu não tiver mais com o Rodrigo, que ele morrer, que eu falo pra ele que até morrer, vai ser difícil se envolver com outra pessoa, porque os costumes, o jeito, tudo, né, as manias, as coisas boas e as coisas ruins. E aí você que sai de um relacionamento de anos com filhos, para você entrar em outro relacionamento, como que você enfrentou isso para você na sua vida? Como deve estar enfrentando, né? Deve estar, porque eu sei que é um enfrentamento de muitas questões aí. Gente, é um choque, porque assim, eu que fiquei 15 anos casada, e para você se relacionar hoje é totalmente diferente, totalmente. Eu fiquei 2 anos, depois que eu me divorciei, comigo mesma, eu falei, não, tem que ser a pessoa certa, mas aí o tempo vai passando e você vai, nossa, mas e aí, né? E a pessoa não chega, né? Porque eu não saio muito e tal. Então você é bem difícil, bem desafiador. Na verdade, porque hoje os relacionamentos, eles são muito vagos, né? Muito instantâneo. Então, eu não quero... hoje é muito a questão do ficar, né? Do ficar, e é tudo muito rápido. Que sempre teve, mas a gente achava que valia só na adolescência, né? Não na fase adulta. Né? Mas é bem desafiante, né? Porque quem quer um relacionamento, você tem que ser muito... ter muita consistência, você tem que ter muita certeza no que você quer, né? Eu já me abri para me relacionar, mas, assim, com pessoas que têm a mesma fé que a minha, que eram cristãs, mas, enfim, não deu certo. E quando é uma pessoa que não tem a mesma fé que a sua, que não frequenta uma igreja, é bem desafiador, porque ou você cede ao que a pessoa vive, né? Ou então você fica só. Mas acho que também que com a idade a gente fica um pouco mais criteriosa, né, Audi, também. Já tem... Acho que a lista é um pouquinho maior, né, do que esse homem precisa ter. E tem que ser assim, né? Porque senão você vai só no sentimento e aí... né, pode dar ruim lá na frente. Então, eu acho que a questão da idade, da maturidade, também faz com que esses pré-requisitos, né, sejam mais latentes, né? É verdade, Carol. Eu tenho uma lista. Acho que tem uns 15 itens na minha lista. Vamos ver essa lista. Qual que é o topo da sua lista? Vamos ver. Olha, a princípio a pessoa tem que ter um bom caráter. Assim, tem que ter um bom caráter. Né? Porque eu não consigo me relacionar com uma pessoa que eu não confio. Não consigo. Tem que ter ali pelo menos as mesmas, a mesma visão que a minha, de mundo, e hoje, porque eu já tentei, né, me relacionar com pessoas que não têm a mesma fé que a minha. Não dá certo. Não dá certo. E aí eu entendi, ou eu paro
e foco, ou você vai ficar colecionando relacionamento, Sim. né? E eu falei, não é isso que eu quero pra minha vida. É desafiante? É desafiante. Porque eu tô numa cidade nova, eu não conheço muita gente. Gente, o mais desafiante é que não tem homens solteiros na igreja. Cadê os homens solteiros da igreja, Júlio? Não tem. E aí eu converso com as mulheres solteiras da minha idade. Acho que a gente tem que fazer um encontro de solteiros das igrejas. Vai ter que ser. Acima dos Seria 30, gente, vamos. Seria ótimo. Mas é isso, você tem que traçar o seu objetivo e ir pra cá. Mas Não você sei aonde, eu não sei aonde, tá? Mas tem que procurar. Ô, Aldi, mas eu acho que o importante é estar aberta, né? Eu acho que Sim, esse não é o fechar o primeiro- coração, Esse é né? o primeiro passo. Eu estou aberta para um novo relacionamento, um outro relacionamento. Porque tem muita mulher também que se fecha ou se compara muito com o relacionamento Ali. que teve antes, É. entendeu? Uhum. Então, eu acho que isso é o primeiro passo, né? Estar aberta. Então, você está aberta para um novo relacionamento. Eu estou aberta, mas hoje eu não quero mais o relacionamento. Tipo, eu me relacionei esse ano com uma pessoa, mas hoje eu tô muito focada no que funciona. Uhum. Porque eu já fui casada e a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então, se não vai funcionar, pra que Não iniciar o existe. relacionamento? Faz sentido, né? Então, eu acho assim, só vai te tirar do propósito. Eu já saí do meu propósito várias vezes. Não vale a pena, não vale a pena, Entendi. porque você fica... eu converso com algumas amigas solteiras e eu vejo que não é isso que preenche, só você ter uma pessoa, só você conhecer uma pessoa. Sim. Não, Vai não muito além, preenche, né? é muito além disso, então não vale a pena. Tem que saber escolher, né, Aldi? Tem que escolher e não é caçar, não é essa palavra, mas a gente tem que crer também que Deus, ele tem propósito, né? E quanto menos você esperar, Deus coloca alguém na sua vida, na sua frente, em algum momento, para você conhecer, se relacionar e, né, viver uma nova história, né, em relação ao seu coração, ao propósito de vida do seu relacionamento, né? O importante é você se relacionar muito bem com Deus. Esse seu relacionamento não pode ter furo, não pode ter falha, não pode, porque as demais coisas ele vai cuidar e ele vai acrescentar na sua vida. A gente tem que crer, né? Como cristã. Mas legal, Aldi, fico feliz de ter conversado, feito esse bate-papo com você. Você é uma mulher que nos inspira e eu sei que esse testemunho vai inspirar muitas mulheres, a sua história de vida, tudo que a gente conversou aqui. E então, obrigada de coração de você ter aceitado esse desafio. Né? Mesmo achando que ia ter uma chuva, um vendaval, né? Gente, Olha, esses boatos de vendavais, quase perdi ela. Verdade. Vai vir um vendaval, é isso mesmo? Mas obrigada, fiquei bem feliz em participar. Para mim é bem desafiante, mas foi bem descontraído, bem legal. Ah, bacana. E espero que as pessoas que ouviram possam ter acrescentado de alguma forma, né? Porque eu acredito que tem muitas mulheres que estão vivendo o que eu já vivi, ou que já viveu, e muitas ainda estão aí com suas feridas abertas e sei lá, de alguma forma isso vai chegar até elas e vai tocar, vai trazer alguma cura. mensagem. Amém, Aldi. Glória a Deus. Obrigada de coração. Amém. Obrigada, viu, meninas? Deus abençoe vocês. Curta o vídeo, compartilhe. E eu tenho certeza que essa mensagem vai alcançar muitos corações aí, como a Aldi disse, talvez feridos, mas que Deus quer trazer a cura, quer fechar essas feridas e deixar a cicatriz. Porque a cicatriz é a nossa história, né? Aquilo que aconteceu, que isso não vai apagar. Mas o Senhor, ele trabalha nessas feridas que viram cicatrizes e viram histórias abençoadoras, inspiradoras. Eu tenho certeza que inspirou você que está nos assistindo. Deus abençoe vocês, meninas.